Nós costumamos pensar que o universo é um lugar distante, acima de nós, longe demais para interferir em nossas pequenas vidas. Mas talvez essa seja apenas mais uma das ilusões que nós acreditamos para continuar vivendo normalmente. Que em uma certa noite, uma família viajando numa estrada, até que o homem ao volante encontrou algo que não deveria existir. E quando ele decidiu parar, o universo finalmente percebeu o que ele estava olhando. Bom, nesse episódio a gente vai contar a história desse jogo chamado Matchstick Cosmic Flames, que é onde esse homem dirigindo numa estrada junto com a família encontrou uma coisa que não deveria ser encontrada. Bom, a primeira coisa que a gente viu aqui foi assim que parou o carro, a família dele desapareceu, que ele já tentou gritar pela filha, pela esposa, né? E a gente achou esse lugar aqui na estrada como se fosse uma anomalia, né? Então a única chance aqui agora é de pular nisso pra ver se a gente acha a esposa e a filha. Bom, e esse portal, né, como pode dizer que a gente conseguiu achar ali, parece que levou um lugar que ainda é a Terra, ou talvez não, na verdade, que o céu já está totalmente diferente. Parece que tem meio que um rasgo cósmico, né? Não sei se dá pra chamar assim isso. E a gente foi parar num lugar diferente daquela, ou talvez naquela mesma estrada, na verdade. Que a estrada é parecida, mas agora com esse lugar aqui na frente. E aqui tá o carro que o personagem tava. Mas sem a filha e a esposa. Parece na verdade meio que alguma coisa de transporte. Talvez ou talvez um hotel, na verdade. É, realmente é uma estação aqui. Objeto meio comum, né? Um pato de borracha, a primeira coisa. E nem os relógios parecem estar funcionando. Parece que eles estão meio desgovernados. Mais um desses mesmos patos de borracha. E agora que a gente achou talvez uma pista do que está acontecendo, que é um jornal. Esse jornal está dizendo atividade solar normal. Uma quantidade
alta e anormal de raios cósmicos tem sido observado no último mês. Os cientistas estão atribuindo isso a uma atividade solar sem precedentes e dizem que não há motivo para entrar em pânico. Bom, aqui a gente já teve uma primeira pista do que pode estar acontecendo nesse mundo. O jornal está falando sobre uma atividade solar estranha, o que meio que combina com esses raios meio... parece alguma coisa de raio cósmico. Então talvez tenha essa relação. Bom, vamos tentar explorar mais o local aqui. E todos os relógios não estão nenhum funcionando. E aqui a realidade parece que quebrou totalmente de novo. Talvez isso aqui é literalmente o espaço, na verdade. Porque o personagem não consegue nem respirar aqui dentro. O que já é meio estranho. Como se a realidade desse lugar tivesse se quebrando, né? E a gente conseguiu achar uma mala ali. Uma mala verde. Que o personagem está dizendo que ele parece amigável. Vamos aproximar essa criatura aqui então. É que ela está dizendo: desculpe, mas eu não vi sua família. Eu não consigo achar a minha mala azul. Você viu ela? Ele tá perguntando se a gente viu uma mala azul e esse ser já é bem curioso. Ele parece meio que... não sei, parece meio uma mistura de uma mariposa. Uma asa meio parecida de mariposa. Então é bem suspeito isso aqui. Talvez esse ser tá relacionado com o que tá acontecendo aqui. É, isso aqui vai bloquear a passagem, não deixa passar. Tem uma coisa ali na frente, deixa eu dar uma olhada. O que é aquilo? É, não dá pra ir até lá também. E uma coisa que parece bem comum que tá acontecendo aqui é que a realidade parece que tá quebrando em vários lugares, né? Não só no céu, onde tem esses... parece ser meio que um rasgo no... como se fosse um rasgo no tecido do espaço. É ali também naquela sala, então esse lugar tá... parece que com bastante anomalia acontecendo. Bom, por enquanto a única pista que a gente tem da família... nossa, é que o carro foi deixado ali e a filha e a esposa do personagem desapareceu. E tem esses seres aqui, meio mariposa, que eles não parecem não saber muito também. Aqui tem mais outro. Eu não posso dizer que eu vi sua família, mas eu perdi a minha mala vermelha. Você não viu ela? É, realmente eles estão
procurando esses objetos, essas malas. É estranho isso, né? Por que que eles estão procurando essas coisas? Tem mais um pato. Bom, aqui eu acredito que vai levar só pro outro lado, é. Parece que tem uma coisa ali embaixo que eu deixei de ver. Tá, a gente já achou essa mala verde e ele tava procurando isso. E em troca ele deu uma lanterna. Agora não dá pra saber o que tinha nessa mala verde. Aqui tem outro jornal que parece falando sobre outro evento daqui lá, né? Aqui o jornal tá falando medo de outro evento solar igual ao de 1859. Isso poderia ser um segundo evento de Carrington. Pesquisadores estão prevendo uma tempestade solar de escala global ocorrendo no futuro próximo, que talvez irá quebrar os recordes desde 1859. Bom, de novo, um jornal falando sobre raio solar, tempestade de raio solar. Então parece que alguma coisa estava acontecendo no mundo já relacionada a isso, de tempestade de raio solar. E talvez isso está sendo relacionado com o que aconteceu aqui, né? O que o personagem achou. Agora, o porquê não dá pra saber muito ainda. Ou talvez eles estavam achando que era raio solar, mas na verdade era outra coisa. Bom, aqui a gente tem cadeado, pedindo uma senha de 4 dígitos. Aqui deve ter alguma pista nessas notas. Talvez procurar algum padrão aqui de número. É, aqui nessas notas só tem esse número dessa data, que talvez seja isso. 1859. Vamos tentar isso. Era realmente isso. Uma mão segurando a mala. E aqui uma mala vermelha. E se eu não me engano era esse outro. Aquela outra mariposa ali, né? Vou chamar de mariposa porque realmente eles parecem ser uma asa meio de mariposa. Ele tava procurando. Eu acho que era aquele que tava procurando uma mala vermelha. Vamos ver se era isso aqui. É, realmente era isso. Ele deu pra gente uma alavanca. Que provavelmente isso aqui vai ser usado pra alguma coisa. Bom, aqui fora não tem mais nada a fazer, vamos investigar aqui dentro da estação de novo. Que agora a gente tem uma alavanca que talvez dá pra ser usado isso em algum lugar. Que coisa de limpeza.
vi uma outra mala que tá meio que enfiada na parede. Provavelmente aqui vai dar pra usar essa alavanca. E aqui já aconteceu alguma coisa meio estranha de novo. Tava segurando aquela mala, na verdade era um rosto meio monstruoso. O rosto ele parece daquelas mariposas lá. Um rosto meio humanoide. Aqui não vai dar pra fazer nada. Ela tá segurando a mala. Vamos ver se dá pra achar mais alguma coisa. Aqui a gente conseguiu achar uma arma. Nesse vídeo aqui eu acho que não vai ter mais nada. E aqui agora parece um livro, uma revista que tá falando, uma revista chamada True Science, Verdadeira Ciência. Tá questionando se esses raios cósmicos recentes estão relacionados com vida alienígena. Que era a minha teoria que eu tava falando no começo ali. Que talvez isso não era só radiação solar, talvez era alguma outra coisa. Que já tava deixando o mundo meio estranho. Bom, aqui com essa arma talvez dá pra bater nesse rosto aqui, vamos ver. E ele entregou uma mala azul. Que provavelmente vai dar pra entregar pra outro daqueles seres lá, né? Eu acho que ele tava ali, tinha mais algum outro. Era esse aqui. Vamos entregar pra ele. Ele entregou uma chave. Isso aqui é meio suspeito, né? Porque que esses seres aqui estão meio que ajudando em troca dessas malas. Mas eles não parecem ser... Eles parecem ser amigáveis, na verdade. Bom, essa chave aqui vai dar pra abrir alguma sala que tá fechada. Que era essa aqui. Que não vai dar pra atravessar. Na verdade, eu acho que tem mais uma outra sala aqui que tá fechada. Isso aqui já é mais estranho ainda. Parece ser uma pessoa, só que ele tá com
tá com o cérebro aberto e tá. Parece que uns ramos saem de dentro. Um ramo energizado. Isso aqui já é mais estranho ainda. E esse ser aqui não era tão amigável igual aqueles outros lá. Bom, isso aqui tem um desenho. Ash. Ash, se eu não me engano, era a filha do personagem. Ela desenhou isso. E deixa eu só conferir se vai ter mais alguma coisa aqui dentro. E aqui de novo outro rasgo desse na realidade, outro portal. Que levou a gente pra esse lugar que não tava dando pra acessar aqui no meio. Aquilo parece ser meio que não sei, talvez um buraco de minhoca. Pelo menos a estética do negócio parece. E aqui eu acho que a gente vai ter que passar escondido, porque tem. Realmente tem bastante que não ia ser muito inteligente tentar encarar eles. E todos com aquela mesma coisa na cabeça. Parece ser meio que uma coisa com energia crescendo de fora. Crescendo de dentro pra fora. Talvez alguma coisa controlando. Porque eles parecem que eram meio que humanos antes. Que não vai dar pra entrar também. Vou continuar seguindo em frente. Realmente tem bastante, eles parecem até meio que um zumbi, na verdade eles estão parecendo. O jeito que eles estão se comportando. E aqui tem o que parece ser. Parece um puzzle isso, vamos dar uma olhada. Vai ter que entrar por aqui. Tem. É uma criatura. Que é aquela mesma criatura que tava bloqueando aquela hora, mas agora ela tá. Essa aqui tá conseguindo se mover. Não, realmente vai ter que ir por lá mesmo. Pelo lado que ela tava.
Talvez se a gente conseguir fazer ela seguir até aqui. É, assim talvez dê certo. E agora dá pra enganar ela, assim. Bom, ela tá vindo de novo. Que eu acho que não temos muito o que fazer. Parece ter algo ali no meio do lago. Vamos dar uma olhada. O que é aquilo? Chamado de espírito. Tá falando pra seguir. Sky, essa é você. O personagem tá perguntando. Sky é o nome da esposa dele, no caso. Então aqui agora vamos continuar seguindo esse espírito aqui. Ela disse que vai ajudar a gente a não cair. Bom, aqui não vai ter mais nada. Que parece ser meio que um... Não sei, parece ter algo ali dentro. É, dá pra usar isso aqui meio que pra flutuar. É, realmente. Dá pra usar isso meio que pra flutuar. E tá acontecendo mais uma coisa aqui agora. E deu pra atravessar isso. Aqui tem outro disso agora. E foi isso por enquanto da demo de Matchstick Cosmic Flames. Gostei muito da demo desse jogo. Achei que ficou uma vibe bem de horror cósmico. Eu gostei bastante também da história que foi contada até agora, né, no jogo. Que ficou realmente algumas coisas que não dá pra saber do porquê, né? Mas parece que esse personagem que ele teve meio que o azar de acabar se envolvendo nessa situação meio estranha. Ou na verdade não, porque os jornais já estavam falando que alguma coisa errada estava acontecendo no mundo. Aqueles eventos lá de atividade de luz solar, de radiação solar meio estranho, que já estava acontecendo recentemente. Talvez isso já estava meio que ligado
essas anomalias. E essas anomalias pareciam ser alguma coisa meio que eu tava falando que era um rasgo na realidade, ou talvez um portal, e realmente parecia ser isso. E isso talvez fez chegar na Terra, ou talvez na nossa realidade, aquelas criaturas ali. Aquelas criaturas que pareciam uma, não sei, talvez uma, meio que eles pareciam ter asa de mariposa e corpo meio humanoide. E aquelas outras criaturas que já não eram tão amigáveis, que é aquela criatura enorme lá que tinha uma luz no rosto, e aqueles outros que eles chamaram de infectados, na verdade. Talvez aquilo podia ser humano infectado por algum outro tipo de energia. Então a história meio que deixou essas perguntas aí para ser respondida, né? Pra ver como que o jogo vai desenvolver depois disso. E o personagem aqui, ele meio que teve o azar disso, porque quando ele achou aquele rasgo da realidade no meio da estrada, a esposa e a filha dele sumiram. Ou talvez elas foram raptadas, talvez por algum daqueles outros seres lá. E isso fica meio que a dúvida do que vai acontecer depois. Mas eu gostei bastante dessa vibe de horror cósmico. Talvez o mais assustador em tudo isso seja que aquela família nunca devia talvez ter sido importante pro que estava acontecendo. Que eles estavam apenas voltando para casa, numa estrada qualquer, numa noite qualquer, até que alguma coisa atravessou o caminho deles. E depois daquilo, o mundo que eles conheciam simplesmente deixou de existir. Os jornais falavam sobre aumento de raio cósmico, atividade solar, mas talvez os cientistas estavam olhando para o lugar errado. Talvez aquilo fosse só uma tempestade solar, talvez já fosse o primeiro sinal de alguma coisa que já estava muito mais perto, que a gente estava muito mais perto do que qualquer cientista pode imaginar. E por isso que o horror cósmico, ele tem esse lado cruel, na verdade. Que o universo não precisa odiar a humanidade, ele sequer precisa saber que nós existimos. E às vezes nós somos igual essa família azarada. Somos apenas passageiros atravessando uma estrada. E no momento exato em que alguma coisa muito maior talvez decida atravessar a nossa. E até a próxima.